Embora a gente trabalhe com tecnologia, com programação, com software, com hardware, por trás disso tudo são humanos, né? E as relações humanas é uma das principais virtudes que um profissional de tecnologia também tem que ter. Um dia riquíssimo aqui no estúdio da NetGlobe, onde estamos gravando o programa 50 CIOs. Grandes amigos, grandes profissionais de TI e representantes de vários estados brasileiros. E o meu convidado dessa gravação de hoje é carioca. Vive em Curitiba, um ser humano maravilhoso que nós vamos apreciar uma história feita com muito carinho e muita dedicação. Bruno Martins é o meu convidado do Entrevista 50 CIOs. Bruno, quero te dar as boas-vindas, que alegria poder te receber aqui. Ô Renato, o prazer é todo meu, assim, a gente já se conversa há tanto tempo, né, e ter essa oportunidade de ter esse papo um pouco maior, falar de carreira, falar de vida, falar de inspiração, me alegra muito, eu que agradeço essa oportunidade, muito legal. Pô, Bruno, estou super feliz de te receber aqui. Pô, você está residindo em Curitiba hoje em dia, né, do Rio, e nos encontramos em Campinas para poder bater um grande papo. Estou super lisonjeado de tê-lo aqui conosco, tá? É verdade, é um carioca que deu uma passada em São Paulo, deu uma esticada em Campinas e agora volta para Curitiba depois daqui. Que maravilha. E está muito feliz de estar aqui, vivendo isso aqui contigo. Bruno, você nasceu no Rio, né? Pelo sotaque já dá para saber, um bom carioca, nasceu na Tijuca. E você sabe que a nossa amizade, e a gente, né, observa sempre, né, nas pessoas esse lado muito humano. E eu consigo observar em você essa preocupação positiva, né, com família, a forma de cuidado com os pais, com os filhos, com a esposa. E eu queria abrir esse nosso bate-papo falando dessa grande riqueza, né, que é a nossa família, que são os ensinamentos. O que vem na sua cabeça, lembrando desses tempos bons lá do Rio, na Tijuca? Olha, é muito legal. Como você falou, eu sou da Tijuca. Tijuca é um bairro da zona norte do Rio. É um bairro tipicamente classe média, conservador. Eu sou filho de uma família pequena. Tenho uma curiosidade que meu pai e a minha mãe são filhos únicos, então eu não tenho de sangue, né, primo nem tio de primeiro grau. Mas, por outro lado, eu tive assim, a bênção de ter 3 tias avós que, por razões pessoais, não casaram e se dedicaram a ser avós nossa. Então, a gente tinha, na prática, não tinha tio nem prima, tinha como se fosse 4 avós. Então, foi muito gostoso isso, né? Tive uma infância lá na Tijuca que era maravilhosa, né? Era eu, meus irmãos, muito juntos sempre, e convivendo com pessoas que eram mais velhas, que nos amavam tanto, que nos retribuíam tanto de carinho, de amor. Então eu tive uma infância realmente que foi incrível, e que me ajudou muito, me deu muita base para ter isso de volta e esse sentimento do quão família é importante para a construção do ser humano, né? E acho que isso impactou, influenciou tudo na minha vida, na minha carreira, e espero que positivamente também para os meus filhos. É legal, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Bruno, quanto que é bacana lembrar da nossa família e lembrar com muito carinho dos valores que eles nos trouxeram, principalmente com esse cuidado da infância, né? Passagens com o seu avô, momentos assim que te traz lembranças bacanas. Eu acho que isso traduz muito a essência que somos hoje, até como profissionais, como líderes, né? Exato. Eu lembro de momentos, né? Você falou, meu avô, a gente estava há pouco falando, né? Meu avô ele era maître de restaurante e ele só tinha um dia de folga na semana, que era segunda-feira. E as segundas-feiras, então, a gente ia todo mundo para casa da minha avó, para almoçar e ver meu avô. E meu avô fazia um passeio de manhã com a gente e fugia com a gente. Pegava a barca da Ponte Rio-Niterói, ia lá para Niterói, fazia a gente ligar de orelhão para minha avó para avisar que estava perto da hora da música, que ainda estava longe. Aí minha avó dava uma bronca, ficava louca, e a gente ria, dava gargalhada. E, assim, eu me lembro muito dessa parte da infância, sabe? Do quanto que a gente se divertia ali com meu avô, com a minha avó, junto com as minhas tias, com essas tias avós. A gente passava o final de semana
semana todos juntos, fazendo bagunça. Foi uma infância, eu diria assim, com pouca gente, porque a família era pequena, mas de muito amor, de muita união e de muita segurança que isso me deu, sabe, para o resto da vida. Legal. Bruno, agora falando um pouquinho sobre ainda na infância, ainda na juventude, né? Um dos nossos sonhos, né, nessa nossa geração era a gente decidir por uma carreira bacana, poder trilhar, né, uma profissão que nos desse bons resultados, mas principalmente muita alegria também, né? Hoje, você é um grande profissional da área de tecnologia, né? um executivo, né? que lidera grandes projetos, reconhecido, né, pela capacidade, principalmente pela forma que você lidera as equipes. Não sou eu que estou dizendo, o mercado reconhece muito isso, mas eu queria trazer um pouco essa conversa para o início da sua carreira, né? Quando as pessoas olham o Bruno Martins e falam assim, pô, o Bruno, né? Pô, que cara fantástico, que chegou na primeira posição de grandes companhias. Pô, mas o Bruno também começou lá de baixo, teve, né, as primeiras, né, oportunidades. O que vem na sua cabeça, Bruno, do início da sua carreira e as decisões ali, né, seja para TI, como que TI chegou na sua vida? Fala um pouco disso. Renato, muito legal pensar nisso, sabe? Na verdade, eu brinco assim, o culpado de tudo, entre aspas, né, disso tudo acontecer, da minha vida ter tomado esse caminho, foi minha mãe. Minha mãe descobriu esse mim. Eu não podia ver um radinho quebrado, né? Eu estou entregando aqui minha idade, né? Radinho de pilha, quebrado. Eu abria para ver porque quebrou, olhar os circuitos, olhar a eletrônica da coisa. Isso para mim foi assim que ela descobriu que esse menino vai ser engenheiro, né? E veio trabalhando isso comigo desde então. E do radinho quebrado passou para programação de computadores quando eu tinha 13 anos. Pô, 13 anos. 13 anos, cara. Eu comprava revistinha de programação que vendia no jornaleiro e programava no computador de um amigo meu, do meu prédio. Era o meu grande amigo de infância lá, o Helmut, filho de alemãos. E a gente programava, passava a manhã inteira, a tarde inteira programando, e eu fui tomando gosto por aquilo. Aos 15 anos, tinha uma tradição na minha família de se ganhar um presente diferenciado nos 15 anos. Minha mãe perguntou se eu queria uma viagem ou qualquer coisa assim. Eu disse, não, eu quero um computador. E pedir um computador, né, nessa época, quando eu tinha 13 anos, era um negócio tão esquisito, porque ninguém tinha computador. Era de olhar para assim, pô, esse menino tem alguma esquisitice, tem alguma coisa. Tem uma bicicleta, uma prancha de surf, um skate, alguma coisa assim. Não, pedi um computador. E daí me apaixonei por desenvolvimento de software, comecei programando em Basic, depois Clipper, eu tive aquele Apple II, né, aquele primeiro Apple II lá. Bacana, foi meu primeiro computador, com fita ainda, né, fita para gravar os programas e tal, e aí foi evoluindo, até o momento que minha mãe também olhou e disse, cara, tem um negócio novo que está tendo em algumas universidades agora, chama engenharia de computação. Acho que é a tua cara. E eu fui lá, e me interessei pelo assunto e se tem computação deve ser legal. E fui fazer, fiz o ERJ e de lá nunca mais parei de estudar, nunca mais... E assim foi. Quando eu olhei, eu estava no mercado de trabalho. Poxa, Bruno, você sabe que é muito legal ouvir a sua história, porque é muito comum aqui, né, o pessoal relatar, poxa, um amigo da família me apresentou a TI, trabalhava já em TI, estava na IBM, eu estava em outro... Pô, e a sua mãe, né, com essa visão... Pô, se hoje nós formos olhar, né, tem profissionais hoje, né, que são expert para poder fazer aconselhamento de carreira para os filhos, né? Pô, e sua mãe já muito atenta a isso, né? Pô, que legal. Queria até reconhecer que você falasse o nome da sua mãe para ficar registrado aqui o nosso agradecimento. Minha mãe chama Lenise. Lenise. Pô, fica aqui o nosso agradecimento. Realmente, uma observação fantástica dela. E não foi só eu não, tá? Ela descobriu também que meu irmão ia ser médico, porque tinha passarinho, quando os passarinhos morriam, ele abria com bisturi os passarinhos para olhar dentro. Se esse é médico, o outro abre erradinho, é engenheiro. Muita sabiedade bacana, aí, né? Porque a minha mãe não só me direcionou para engenharia, como ela descobriu em mim a aptidão para computação. Tinha um filho de amiga fazendo engenharia de computação e disse, opa,
é isso que meu filho vai gostar. E, de fato, eu nunca mais parei. Foi uma visão, né? É uma pessoa que era uma professora, né? Minha mãe era professora de escola pública na época, e sem ter acesso ao que era realmente a computação, o potencial que tinha, conseguiu descobrir que isso tinha a ver comigo, né? E que eu podia ser muito realizado se eu me dedicasse a esse assunto. Poxa, e quem conhece a sua história hoje, olhando o presente, né? Pô, sua mãe, uma visionária. É, né? visionária. Porque, pô... Minha visão, eu digo para minha esposa, que minha esposa é uma executiva também, e a gente troca muito sobre essas coisas. Eu vejo umas 30 funções dentro das empresas atuais que minha mãe faria, ela nem sabe que existe essa função. Olha só, que legal. Minha mãe é uma pessoa à frente do tempo dela. Ô, Bruno, para quem está nos ouvindo aqui, é do mundo de TI, está entendendo essa nossa fala super bacana, mas quem não é de TI, fala assim, pô, esse pessoal é muito vidrado em TI, pô, esse negócio de codificar, porra, computador, tal. Sem dúvida alguma, o mundo da TI ele é fascinante, ele te desafia a todo momento, né? Mas o início da TI, olhando lá, pô, nos anos 90, né, 80, 90 e começo dos anos 2000, a gente estava com a TI engateando, era tudo muito difícil, muito rudimentar, tinha que gostar muito, né, Bruno? Pô, então engenharia da computação, pô, foi aquilo que você escolheu, família escolheu, e aí começa aquele momento de começar a praticar tudo aquilo. Sim. O trabalho dignifica o homem. Exato. Como que foi o início do trabalho versus aí faculdade, como que tudo aconteceu? Então, eu comecei, na verdade, a primeira vez que eu botei o pé dentro da empresa foi na Petrobras, no centro do Rio, como estagiário. Tá. E aí foram sistemas de informação, né, que chamava de EIS na época, que já era Executive Information Systems. Eu digo que é o avô do BI. Mas eu comecei desenvolvendo em uma ferramenta proprietária ali, né? E trabalhando, né? E estudando, né? Ainda terminando a faculdade. E depois eu caí na Infoglobo, né? Que era o jornal o Globo, né? Depois virou Infoglobo, no mercado de mídia. E desenvolvendo, codando, né? Fazendo ainda em sistemas de informação, mas codando pra caramba. E eu fiz muito rapidamente a trilha do Júnior Pleno Sênior, aquela trilha inicial da carreira de qualquer jovem que entra na computação. A questão, Renato, é que naquela época parava. Você chegava em sênior, não tinha a tal da carreira Y, né? Que você continua fazendo, e Principal Engineer, e Distinguished Engineer, e a coisa chegava... Hoje você tem, né? Graças a Deus. Perfis técnicos que ganham como um diretor dentro da empresa, porque seguiram o lado técnico da carreira Y. No meu caso, não tinha. Eu fiz isso rapidamente, eu tinha que escolher. Ou eu virava gestor para continuar progredindo, ou eu ficava ali, né? Como eu tinha ambições na vida, eu vou fazer liderança, vou entender o que é esse negócio de liderança, né? E aí que eu comecei. Eu digo assim, graças a Deus, eu me identifiquei ali, né, como líder e como gestor. Existem, né, casos, né, naquela época que a pessoa fazia essa opção por falta de opção e virava um mau gestor, né? O mercado perdia um bom técnico e ganhava um mau gestor e não tinha outro caminho, né? Hoje, graças a Deus, as empresas estão abertas e entenderam isso. Então, eu fui seguindo, virei gestor, comecei a fazer liderança, na verdade, projeto ano 2000, né? Bug do milênio, o mundo ia acabar e tal, não sei o quê. Ninguém queria aquele negócio, eu fui para lá, né? O patinho feio da empresa, ninguém queria aquele projeto sem glamour, né? O sucesso do projeto é nada acontecer. Né? Nada, então, assim, ninguém queria, eu fui para lá. E peguei, depois fui para a Coca-Cola Company, na praia de Botafogo, ali no Rio. Fiz um sistema interessante. No final, a área foi terminada, foi praticamente muita gente para o México e tudo. Eu saí e entrei em empresas como Lucent, passei várias empresas de telecom implementando sistemas de telecomunicações, né? E depois fui para Globo, no Grupo Globo, onde passei por TV Globo, Globo.com, que é a digital do grupo, e depois eu resolvi ir para
para startup. Eu estava inquieto de transformar empresas e depois voltar a casa na próxima empresa. Eu quero viver a cultura de startup, a cultura empreendedora que eu tanto implemento nessas empresas, que é a cultura digital, né? E aí que eu fui para o Olist, né? E entrei lá, era uma startup pequena, hoje é um unicórnio. Que não quer dizer nada, a gente bota isso todo dia na nossa cabeça, que não quer dizer nada, e que a gente tem muito chão para correr ainda e para crescer e ser ainda quem a gente quer. Mas eu queria entrar numa empresa no tamanho que o Olist estava, né? Então fez muito sentido na minha carreira. Que bacana. Deu uma passada aí por tudo. É super legal e é importante você dar uma acelerada para mostrar um pouco, né, do todo, mas eu queria voltar, Bruno, naquele fatídico momento pós-bug do milênio, que o Brasil estava vivendo a privatização das telecomunicações. Né? E você estava exatamente neste momento, numa grande companhia que estava consolidando o mercado. Né? E tem um ponto que você destaca na sua história que te chamou muita atenção, que foi a questão da portabilidade. Sim. Né? Parece hoje, para quem está nos assistindo, que vive nos dias de hoje, fala assim, mas calma aí, vocês estão falando do quê? Portabilidade, mas não é sempre assim? Não foi sempre assim? Não. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Bruno, perfeito. A importância que foi, né, desse momento, a democratização da telecomunicações, não só móvel, mas também nas casas e a infraestrutura de internet, né? Foi muito bacana, né? Eu já estava no Grupo Oi há uns 2 anos, né? E aí, assim, permite comunicar com a parte, de novo, pessoal, né? Eu vivia, nesse momento, sozinho com os meus filhos, cuidava deles, fazia um papel pai e mãe, eles já eram bem pequenos, e eu precisava tomar um pouco mais de risco. Se eu quisesse galgar posições maiores, ir atrás das minhas ambições, porque eu era sozinho ali naquela composição de renda. Eu vivia ali justinho, entendeu? Então eu sabia que sem arriscar mais, eu não chegaria onde eu queria. Então eu comecei a me envolver em projetos maiores, sempre muito arriscando junto com o negócio, muito parceiro com o negócio, arriscando, claro, com responsabilidade, mas tomando mais risco. E isso me fez me aproximar de desafios maiores, como esse que você falou da portabilidade numérica. Foi quando, por exemplo, na Oi, né, na época, então, um chefe meu disse que queria montar uma área para tocar só esses projetos encrenca, que eles chamavam, que eram projetos extremamente complexos, grandes e com alto risco e tal. E aí que o meu primeiro foi a portabilidade numérica, foi assim um divisor de águas e que foi muito importante para a sociedade, né? Porque antigamente você ficava preso, né, a uma operadora de telecomunicação, porque você não queria perder o seu número, né? E isso deu liberdade de mercado, de escolha para todo mundo. Então teve esse lado positivo, que foi um projeto muito importante para o Brasil, de uma forma geral, na época. Mas também, para mim, como profissional, foi extremamente bacana. Né, para dar um pouco de grandeza, né, já faz tempo isso, quando a gente imagina, se não me engano, 2007, imagina um projeto de 2007 que custou, em média, para as empresas, algo em torno de 150 milhões de reais, só a parte de tecnologia da informação. Tinha a parte de rede, de engenharia de rede e tal, que era muito mais. Então, um projeto que, na época, eram mais de 100 sistemas a serem adaptados, um negócio enorme, e que me colocou diante de uma responsabilidade muito grande, porque a lei tinha data para vigorar e eu tinha que entregar aquele negócio. Não tem essa, mas meu cachorro morreu, eu vou ter que mudar a data. Não tem. Era uma data anunciada. O meu chefe na época falou, imagina, se cai ministro, imagina se não cai você aqui. Então, assim, era uma época, né, que você falou de resiliência, era uma época que a resiliência era muito exigida, né? A gente tinha muito menos consciência, né, de como tratar com a pressão dentro das empresas, com os funcionários, com as relações humanas, e as pressões eram muito mais fortes. E isso me deu muita casca, que eu digo assim, sabe, para o resto do que veio da minha vida, né? Fora esse, teve
projetos enormes, né? Que, por exemplo, a maior fusão na época do mercado brasileiro, Brasil Telecom com a Oi, eu conduzi lá dentro da Oi, né? Startup da Oi em São Paulo, que era a empresa nascendo do zero dentro de São Paulo, unificação de RPs, coisas enormes que aconteceram. A Oi me deu uma bagagem muito grande para isso, né? Aí depois conecto já com o Globo. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. A unidade NetGlobe Workplace Collab contempla soluções para tornar o escritório mais prático e colaborativo. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Queria pegar um pouco desse gancho, Bruno, que você fez um trabalho muito bacana. Eu acho que você assim, reconhece que esse seu trabalho, você deixou um legado muito bonito nesse projeto da Oi, né? Brasil Telecom, Telemar, virou Oi, um projeto grandioso, levou, na verdade, a democratização das telecomunicações, não para o centro sul-sudeste, Rio, São Paulo, não. Pô, levou para o centro-oeste brasileiro, o norte, nordeste. Tudo. Eu lembro disso, eu já estava, né, como NetGlobe, né? Eu acho que isso te deu uma satisfação muito plena como engenheiro, né? E eu vejo que o seu desafio no Grupo Globo, né, ele, obviamente, a base toda da engenharia contou muito, mas aí começa a contar muito do Bruno Martins, lá da infância, com aquele avô maravilhoso, pô, que te ensinou tanta coisa, alegria, comunicação, a família sempre conectando, né? Você é uma pessoa muito comunicativa, muito orientada a pessoas, valorizando relacionamentos. E aí você faz uma carreira, sem dúvida alguma, que consagra a sua carreira dentro do Grupo Globo, e aí que eu estabeleço aqui uma relação, né, de admiração por você também. E aí você fundamenta ali tudo que o Bruno Martins é. Um ótimo engenheiro, uma pessoa sensacional e um líder, né, extremamente voltado a pessoas e ao negócio também. É isso mesmo, Bruno? É isso mesmo. Assim, cada empresa que eu trabalhei teve um papel muito importante na minha vida, né? E eu acho que todas tiveram uma missão especial, o que não confunde uma com a outra, né? Então, se a Oi me trouxe movimentos enormes, tudo era gigante, era muita gente, era muito equipes muito grandes, muito dinheiro, muito tudo. A Globo, ela me trouxe outros elementos. Primeiro, uma empresa que ainda tinha uma presença muito grande de uma família por trás, né? Então, conecta com essa questão da família, né? Porque você via exemplos disso lá dentro, né? E numa forma muito profissional, isso não é menos não, isso é mais, né? De uma forma muito profissional, bacana, mas com pensamento de longo prazo, de quem está construindo algo que é legado para gerações, né? E para o Brasil, com a responsabilidade do Brasil todo. E a Globo é uma ilha de inovação, de qualidade no Brasil. É uma empresa absolutamente fantástica. E que na Globo, a Globo despertou em mim de novo a vontade de estudar, de ser melhor, de entrar, de mergulhar tecnicamente nas coisas, de idealizar o futuro, de inovar. Né? Era uma empresa muito aberta, é uma empresa muito aberta, ainda que eu tenho vários colegas lá, muito aberta a isso. Então, ela complementou esse meu lado mais inovador, porque o profissional que entra lá com essa vontade, ele tem espaço para fazer isso lá, né? Ele tem incentivo para isso acontecer. Então, para mim, foi nadar de braçada. Sempre adorei estudar, adorei correr atrás e fiz uns cases muito bacanas. Entrei pela TV Globo, né? Dentro do grupo. Já era uma reentrada, né? Porque eu comecei no Jornal Globo, né? Então, voltei, né? E entrei dessa vez pela TV Globo. Fiz uma transformação bem bacana lá, trazendo práticas digitais para a TV. Aquilo mudou muito a forma de trabalhar a tecnologia da informação lá. E acabou sendo também um embrião por um movimento maior depois, que foi a transformação digital do grupo todo. E que daí eu participei ativamente e fui depois para a Nativa Digital lá, que era a Globo.com, né? O maior digital em números do Brasil, em torno de 1.000 developers que a gente tinha lá dentro. Um negócio, assim, muito bacana. Uma preocupação com qualidade anormal, assim, de
de bacana de ver, né? Os produtos mais falados, né, digitais do Brasil estavam lá, né? E Globoplay, G1, GE, G-Show, esse negócio todo. Então foi uma experiência digital muito legal, muito legal. E que entendi que deixei lá também uma história bacana, concluir, uma coisa que eu sempre tenho preocupação e que, infelizmente, a gente vê pouco hoje em dia, que é a preocupação de fechar as janelas que a gente abre. Né? Então, assim, eu gosto de deixar uma história concluída, de deixar uma contribuição inteira, gerando valor por onde eu passo. E eu acho que cumpri essa missão lá na Globo e foi daí que eu fui para o meu próximo. E é muito bonito ouvir isso, né? As palavras que saem da sua boca de muita gratidão, de muito orgulho, não só do que foi construído, né? Mas desse legado que se deixa. E eu vejo a relação que você tem hoje, né? Com os atuais líderes que estão lá, né? O quanto que eles te querem bem e vice-versa. Eu acho que isso está muito dentro da índole e daquilo que a gente traz da família. De novo, voltando no início, o que foi, né, nos ensinado lá no início, essa importância de fechar bons ciclos e habilitar novos ciclos, né? E bonito ver também você com esse mindset e dizer, poxa, agora eu quero me desafiar no mundo de startup, né? Pô, quero fazer um scale-up de um grande projeto, me reunir com gente muito boa, que eu sei que você se uniu com gente muito boa, com empreendedores muito bons, né? E que o Bruno fez toda a diferença, que é o momento da Olist, que é uma companhia, que é um orgulho, né, para o nosso país também. Como que foi isso? Foi muito legal. Assim, eu sempre estou me questionando qual é o que me desafia mais, o que me leva a uma conexão maior com o meu propósito, com o meu objetivo. E era início de pandemia, né, 2020. E, de repente, eu entendi que meu ciclo na Globo estava fechado e bem fechado lá. E o que eu queria depois, né? E aí, né, na hora que eu comecei a conversar com um monte de lugar, né, empresas todas grandes, todas muito famosas, conhecidas e tal, me apareceu o Olist. Eu disse, isso faz muito sentido para mim. Faz muito sentido para mim, porque eu tenho feito transformações digitais em grandes corporações e é uma luta, é uma dificuldade, é uma resistência, não por mal, mas pelo ser humano, né? Buscar sempre o status quo, né? O ser humano é difícil de mudar, ninguém quer mudar. Né? Então, fazer transformações grandes em empresas é muito difícil, né? E você luta muito para mudar o status quo das coisas. E sempre que eu voltava, eu pegava o próximo, né? Era TV Globo, depois o Grupo Globo, e depois... qual o próximo, né? E aí, de repente, aparece o Olist. Eu conheci o founder, uma proposta, uma visão fantástica em termos de propósito, porque você... empoderar o comércio, que é a nossa missão lá no Olist, né? Você está falando de pequenos lojistas se digitalizando, começando a operar online e brigando com grandes players que já estão online. Então, como que a gente dá superpoderes a eles? Então, o pequeno lojista, ele é quase como uma pessoa física, muitas vezes. Então, tem uma missão social bacana que eu enxerguei ali. E um potencial enorme na empresa, fazendo o que faz lá. Então, eu vi isso muito linkado comigo, e tanto como propósito, tanto como desafio. O founder, né, o Thiago Dalve, é um cara impressionante, inspirador, me inspirou desde a primeira conversa com ele, e eu vi ali um desafio de tornar um sonho que ainda era pequeno em um sonho enorme. E eu disse, cara, eu quero estar nessa jornada, não pensei duas vezes, fui. Alguns amigos meus me chamaram de louco, como é que você sai? Diretor da Globo, tocando os produtos digitais de maior sucesso no Brasil. Como você sai? Para uma empresa que ainda é pequena, e poucas pessoas conheciam, no meio de uma pandemia, para conhecer, que não sabe que rumo vai tomar isso, mas eu fui. Bateu aquele sininho que diz, cara, vai, e eu fui. E foi muito bacana, cara, sair de uma empresa ainda startup, escalando e fazer o scale da área de tecnologia, construir as capabilities de tech que precisam ser construídas, crescer time, gerar oportunidades, valorizar talentos e chegar
ao posto de unicórnio, o que você ganha quando chega ao posto de unicórnio? Nada. Mas é um marco de reconhecimento, no mínimo, que o trabalho está dando certo, está funcionando. E isso você faz uma retrospectiva de tudo que aconteceu até chegar ali e você vê quanto aconteceu em 2 anos que foi para acontecer isso. Então, o List veio para me dar esse complemento, essa virada de modo de atuar, de como aplicar as coisas, né? De humildade, de saber que você vem de empresa grande, você vai para empresa, uma startup, scale-up, e você tem que se despir de um monte de preconceitos, de conhecimento até, que não são aplicáveis. Você tem que mudar o seu playbook de atuação. Então, isso me desafiou de uma forma que tem sido ainda muito prazeroso. Todos os dias aprendo um pouquinho mais e acho que sai um profissional mais completo a cada dia de trabalho. Sensacional, Bruno. Que história inspiradora. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, assistindo, está conseguindo sentir um pouco dessa energia. E eu queria trazer aqui, né, Bruno, porque quando a gente conta essa trajetória, claro que é muito prazeroso, todo mundo sabe que foi feito com muito trabalho, muita resiliência, muitos acertos e também alguns erros. Uhum. Então, para a gente se despir, como você disse, né, de que nós somos super-heróis, que, Exato. Né, teve passagem, né, na sua trajetória profissional que você mesmo, né, traz aqui para a nossa reflexão, que talvez tenha sido um divisor de águas para você, que te abriu os olhos para você se arriscar mais, para você, caramba, estou passando uma situação que eu preciso aprender com tudo isso. Queria que você trouxesse um pouco desse ensinamento, porque ele é bonito, né? Ele é humilde também da sua parte, né? De trazer esse aprendizado que eu acho que o pessoal vai entender o porquê de tudo isso, né? Olha, eu vou então dizer uma situação. Eu tinha saído do Jornal Globo, tinha ido para a Coca-Cola e era muito bacana, a oportunidade para mim foi muito bacana, teve uma função importante na minha vida. E ao final do projeto não tinha espaço mais para mim, eu fui demitido, né, na época. E foi a única vez que eu lidei com essa situação de ser desligado de uma empresa. Para mim aquilo caiu o mundo, assim, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu posso não passar por isso nunca mais? Tem meus filhos, né? Eu tô com eles, eu sou a única fonte de renda, eu não posso passar mais por isso. E isso me jogou num nível de reflexão muito bacana, que me transformou como profissional. Assim, graças a Deus que aconteceu aquilo. Se eu não tivesse sido demitido naquela época, eu não estaria aqui hoje, certamente. Eu tinha tomado outro rumo. Eu passei a ser um profissional muito mais inquieto, no sentido de aceitar risco, de tomar risco, de ser pró-negócio, né? De ser menos tech por tech, mas tech pelo benefício que traz a tecnologia, sabe? E de estudar mais, de entender que a gente é uma obra incompleta sempre. Por mais que a gente busque conhecimento, busque estudar, a gente é uma obra incompleta. E tecnologia talvez seja uma das carreiras que mais te escancara isso na tua face, né? Porque você está muito bom hoje naquilo ali, amanhã tem outra coisa, você tem que estudar e tem que ir atrás, e você é tão júnior quanto mais júnior daquilo ali. Né? Então, isso ficou muito evidente nesse momento. E eu passei a ser outro profissional a partir dali, sabe? Um nível muito mais arrojado, uma cobrança muito maior. Sim, me trouxe muita ansiedade, né? Mas o mercado de trabalho recompensa bem as pessoas ansiosas também. Né? É verdade. Não é? O ansioso gera muito valor para as empresas, muitas vezes. E eu sou um cara ansioso. Eu confesso que eu tenho um pouco de ansiedade. E essa ansiedade eu tento canalizar ela para o lado de ser melhor, né? De ser melhor, de estudar mais. E essa mudança, esse fato que aconteceu comigo na Coca-Cola foi um divisor de águas, sem dúvida. Bruno, você é um grande promotor, né, de que o mundo tech, promotor dos negócios, é uma grande combinação, né? Você é uma referência hoje, né, para os jovens que estão ingressando nesse mercado, e a gente está vendo números assustadores de falta de mão de obra qualificada, né, para atender essas demandas futuras. E eu quero abrir um capítulo aqui, né, do Entrevista 50 CIOs, para que você possa falar um pouquinho com esse público, né, uma pessoa que tem
uma história muito bem vivida, né? E você tem moral, né, para deixar uma mensagem legal para o pessoal que está vindo, que está olhando tech como um negócio muito legal, mas eu queria que você direcionasse uma mensagem para esse pessoal que está querendo rampar no negócio e ouvir diretamente do Bruno uma mensagem aí, um conselho, né, para quem quer ser bem-sucedido nesse setor. Eu vou passar alguns aqui, né, que eu acredito muito, assim. Um é você ser curioso. Cara, seja curioso demais. Alimente a sua curiosidade. Alimente e tenha a humildade de saber que você não sabe tudo de nada. Não tem nenhum assunto que a gente saiba tudo. E vai atrás e se coloque na condição de aprender mais, de entender mais, seja um assunto, seja dentro de uma corporação, o que a área do lado faz, seja o que for. Então, ser curioso é uma coisa. Outra é dê um zoom out do que você está vivendo. Tente olhar o contexto, tente olhar a situação, seja do mercado, seja da empresa que você está trabalhando, para onde ela está indo, qual o próximo passo, o que você faz, a especialidade, aquilo que você está trabalhando hoje, é o que tem futuro lá na frente, a tendência está indo para lá, a inovação está indo para lá. Então, estudar bastante com o zoom out que você dá e ter uma visão mais sistêmica das coisas é um outro conselho muito importante que eu dou. Outra coisa que eu falo é que você tenha planejamento da sua carreira. Eu me desafiei muito nisso. Até tal ano eu quero estar aqui. E para estar aqui, o que faço hoje? Né? O que eu tenho que estudar hoje? Que posição que eu tenho que estar hoje? Que tipo de projeto eu tenho que ir atrás? Entender que você tem que cavar essas coisas, tem que buscar essas coisas para que aconteçam e que você chegue no ponto lá na frente que você imaginou, né? E o outro é entender que, embora a gente trabalhe com tecnologia, com programação, com software, com hardware, por trás disso tudo são humanos, né? E as relações humanas é uma das principais virtudes que um profissional de tecnologia também tem que ter. É verdade. Né? Então, a gente trabalha em projetos complexos, que têm diversos níveis de aceitação dentro de uma organização. Isso mexe com a natureza humana, com sentimentos. Se você é uma pessoa empática, que consegue se colocar do outro lado, entender as razões do outro lado, que se beneficia o outro lado, se você der certo naquele projeto, isso vai te fazendo o caminho mais lubrificado, pode dizer assim, para o sucesso. É verdade. E, enfim, isso. Eu considero essas as grandes questões que eu olharia e falaria para um jovem hoje começando. Sensacional, Bruno. Eu estou impactado. Imagino quem está começando a carreira agora poder receber aí de brinde, né? Dicas tão valiosas vindos de você. Bruno, eu sei que para construir uma carreira, a gente não constrói sozinho de forma alguma. E a gente também precisa se abastecer, né, com mentores, com pessoas que nos ajudaram a dar o próximo passo, né? Uma vida solitária, uma carreira solitária é muito difícil, né? Eu queria abrir esse capítulo para que você pudesse trazer, né, familiares, amigos, gestores, pessoas do time, né? Porque esse programa tem muito esse lado humanizado e é bonito, é humilde da nossa parte também reconhecer as pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Quais são essas pessoas, Bruno? Vou citar algumas, então. Vamos lá. Primeiro, minha mãe e meu pai, Lenise e Ronaldo, por aquilo tudo que a gente falou no início, por ter identificado o potencial em mim, por ter sempre acreditado em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim. Eu, muito cedo, Renato, pedi para parar de estudar comigo. Não precisa ninguém estudar comigo, estudo sozinho. E minha mãe começou a confiar muito em mim, nesse sentido de eu ser autônomo. Então, tinha vezes que eu dizia, mãe, eu estou mal, eu não vou passar de ano, eu não vou passar naquela prova. E ela não acreditava. Eu saí com raiva, disse, pô, como eu disse que eu estou mal, e ela, não está nada, você vai passar direto, tenho certeza. Então, ela depositava uma confiança em mim, de sucesso, de capacidade, que era maior, muito maior do que eu acreditava que eu podia. Sensacional. Então, eu acho que eu fui mais longe por causa dos meus pais, do meu pai Ronaldo, da minha mãe Lenise, que sempre olharam para mim nesse sentido aí. Fantástico. Outra pessoa que eu tenho que dizer aqui é minha esposa. É minha segunda esposa, né, com a qual eu tive minha filha, Luísa.
ela também é uma executiva, a gente se conheceu na Oi, num curso de MBA para talentos da empresa, né? E estava lá ela saindo do primeiro casamento, eu também, e nos conhecemos lá. E ela é uma executiva fantástica da área de vendas, marketing, né? General Management, e me deu uma outra visão do mercado, do porquê que a gente faz, e eu me situei muito forte do porquê que a tecnologia era tão importante para as empresas e me ajudou muito nessa questão de aceitar o risco maior. Então, é a minha maior incentivadora de todos os dias, é aquela que eu chego cansado e debate. Eu tenho um prazer de ter uma coach dentro de casa. É a minha coach dentro de casa. A minha maior coach é ela. E a gente conversa de trabalho, de estratégia, de tudo, né? Então, eu agradeço demais a ela. E eu queria fazer um agradecimento, sem nomes, a todas as pessoas que dificultaram a minha vida. Olha só. Porque me fizeram muito mais forte. Muito mais forte. Então, eu agradeço a todo chefe que foi ruim para mim, que não foi legal, que foi ríspido comigo. Eu agradeço a todo cliente que foi difícil, a todo o jogo que não foi legal, porque eu aprendi que quem não deve nada joga na luz, não joga na sombra. E quando você joga na luz, você é visto melhor e você vai mais rápido para o sucesso. E eu sou uma pessoa muito resiliente hoje em dia, graças a essas pessoas. Então, eu agradeço a eles todos também. Sensacional, impressionante. Que humildade e que visão bacana. Uma grande entrevista, Bruno Martins. Estou super feliz. Eu acho que o nosso programa ganha muito com a sua participação. Está diante de um ser humano maravilhoso, um profissional super bacana. E que nós sigamos juntos nessa longa jornada da vida, ajudando pessoas, né? Transformando os negócios. E foi um grande prazer poder contar com a generosa contribuição da sua história aqui, Bruno. Muito obrigado. Renato, eu que agradeço. Sucesso e que Deus ilumine seu caminho fazendo esse trabalho maravilhoso. Amém. Mostrando que por trás de tudo isso que a gente faz, tem gente, tem ser humano, tem coração. E é isso aí. E nisso vivemos. Que Deus te abençoe, Bruno. Um Muito abraço, obrigado. Você também, amém.